Boa tarde, bom dia, boa noite a todos os amigos. Meu nome é Vanderlei Abreu, eu sou advogado trabalhista. Bom, pessoal, eu estou aqui para falar para vocês sobre assuntos relacionados à justiça do trabalho. Eu gostaria que vocês curtam o vídeo, deem um like, compartilhem esse canal para que a gente possa aumentar o número de seguidores e eu possa fazer conteúdos mais interessantes para que as pessoas possam tomar noção e que a justiça não é aquela coisa longe delas. Ao contrário, a justiça tem que estar próxima do que a gente chama de jurisdicionado, que são as pessoas comuns que não têm noção de como funciona o processo. Eu queria falar hoje sobre um assunto chamado dano moral. Eu já falei sobre dano material, os danos emergentes como os lucros cessantes. Então agora nos ater hoje aos danos morais. O que é dano moral? O dano moral é aquele que ele não atinge um bem material, mas sim um bem imaterial. Mas como assim, Vanderlei? Imaterial quer dizer direito da personalidade, direito da intimidade, direito da vida privada, da honra. São direitos que estão garantidos na Constituição, no artigo 5º da Constituição, que são os direitos fundamentais, mas, ao mesmo tempo, eles não são tangíveis materialmente. Ah, mas como que funciona? Olha, a pessoa que age dessa forma, ela tem direito, já que ela praticou uma lesão para uma pessoa, a gente pode dizer que ela tem que pagar a lesão a qual ela causou. Antigamente existia uma teoria que dizia que como a dor era uma coisa que não podia ser quantificada, não poderia ser cobrada. Isso é uma das escolas do direito. Já uma segunda posição dizia sim, mas só que se a dor ela é inerente àquela pessoa, a pessoa não causou a dor na outra, essa outra tem direito, não é uma reparação, mas tem direito a ter esses danos, que é um valor, é uma retribuição pela reparação que ela sofreu. Eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, todo dano que a gente sofre, seja material ou moral, esse dano, quando ele atinge a pessoa que é lesionada, para ela cria um direito, e esse direito ela vai buscar no judiciário para ganhar um valor para reparar aquele dano. A diferença é, no dano material, a lei fala, eu vou reparar ao status quo antes, quer dizer, voltar na situação anterior. Já no dano moral já não dá isso. E, por exemplo, uma empresa que foi lesada em seu nome, mesmo que ela seja reparada, o nome dela já teve um problema, já foi ocasionada a lesão, então não tem como você retornar atrás, tá? Vamos deixar isso mais explicado. O dano material, vamos dar um exemplo. A batida de um carro, o cara bateu num carro de um taxista. A partir do momento que ele bate no carro, ele causa lesão, no dano material é fácil, você vai constituir. Quer dizer o quê? Você vai reparar o carro que sofreu a batida, tá? Ah, mas e se ele é um taxista? Se ele é um taxista, além do dano material, que é os lucros, aliás, o dano emergente, que é a batida, mas ele ficou 10 dias sem poder ganhar o sustento dele. Ele é um taxista ou ele é um motorista de aplicativo Uber, então ele tem direito, além dos lucros emergentes, os lucros cessantes, que é os 10 dias que ele deixou de ganhar. É feito uma média e a pessoa que causou o dano tem que pagar. No dano moral, não. O dano moral, nós vamos dar um exemplo básico. Eu xinguei uma pessoa, tá? Então, primeira coisa, o dano moral ele pode atingir só a pessoa física ou pode atingir uma empresa. Depois de muita briga, de muita coisa, inclusive com a lei 9.605/98, que é a lei do meio ambiente, que é a lei dos crimes ambientais, hoje é pacificado que a pessoa jurídica também sofre o dano, tem direito a cobrar dano moral. Então é o seguinte, pode. Outra coisa que nós precisamos deixar bem claro, o dano moral, hoje em dia, o que a gente tem que tomar muito cuidado é que existe uma indústria do dano moral. A pessoa acha que qualquer atitude, qualquer coisa que é falado é dano moral. Vamos dar um exemplo simples. Teve uma briga de vizinho em que o vizinho não xingou o outro, mas o vizinho colocou a posição que ele entende correta. Nem só porque ele colocou a posição contrária da outra pessoa que houve dano moral, tá? O dano moral ele tem que ser comprovado, tem que ter uma prova, e uma prova robusta. Por exemplo,
O jogador de futebol Vini Júnior sofreu assédio moral, vamos dizer assim, o dano moral, porque chamaram ele de, eu não lembro se de macaco ou coisa que o valha, em razão da raça que ele é, por ser negro, em razão da raça dele, da etnia dele. Bom, tudo bem, aí cabe, lógico, aí cabe. O caso agora do rapaz que ofendeu o taxista e agora voltou a atacar um outro funcionário numa padaria ou no mercado. Cabe. O caso daquela professora, aliás, aquela defensora pública que falou que o cara é negro, que atingiu o cara, também cabe. Então aí cabe tanto no dano material como moral. E o dano moral é fortíssimo, quer dizer, você vai incluir e vai ver, o juiz vai valorar as provas para poder quantificar um valor que seja justo à indenização. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O dano moral nunca não é como o material que é mais fácil. Ele tem que ser quantificado pelo juiz. Apenas abrindo aspas aqui, existe uma coisa muito interessante, que é na Justiça do Trabalho, eles criaram vamos dizer, uma espécie de tabelamento. Tá? Conforme a falta que o empregador causa lesão ao empregado, então está lá, no artigo 223, letra G da CLT, tem lá tabelamento, 3 vezes o salário, ou 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, e a multa e a pena, o dano gravíssimo, até 50 vezes o salário do empregado. É lógico que o juízo, pelo poder de convencimento que ele tem, ele não está distrito a isso, ele pode dar um dano moral até maior, tá? Mas ele tem como se balizar na Justiça do Trabalho através desse artigo e escolher dentre eles um valor em relação ao dano que foi praticado para poder chegar no valor correto, tá? Atingir um valor correto. Então isso é muito importante, gente, só que tem que se tomar muito cuidado. Eu queria falar aqui um caso muito interessante que já está em voga em toda a internet, o caso da menina do avião, e eu gostaria de falar o lado jurídico que eu entendo, tá? A minha posição jurídica. Em primeiro lugar, a moça comprou uma passagem de avião para sentar na janela. Independente do que houve, se a mãe brigou com ela ou não, que não chegou a mim nenhum relato e nem foi divulgado nada. Apenas a mãe pediu para que ela trocasse e ela disse que não. Tudo bem. Mas a terceira pessoa que gravou ela, que fez a gravação e que postou, ainda passou por uma terceira, que é a Fira, ela vai entrar com certeza com o uso indevido da imagem, que está na Constituição Federal, que é regulada pela Constituição, vai pedir danos morais. Tá? Porque realmente a outra, você percebe duas coisas. Além do dano moral que houve, ela tentou deixar a moça conhecida. Ela queria, na verdade, prejudicar a imagem. Então, há o dolo dela. O dolo não é eventual, ela pediu desculpa, não é desculpa, não desculpa. Não, ela tentou mesmo e ela tentou pressionar a moça para que fizesse. Cabe até danos materiais aí, tá? Cabe danos materiais também, tá? Pelo uso indevido da imagem, pela forma com que ela falou com a moça, mas os danos morais é patente. Ela vai entrar e vai ganhar, e assim a moça vai ter que pagar esses danos morais. Outra coisa, a companhia tem alguma coisa a ver? Eu não sei o estado que estava, se o avião estava voando, se não estava, mas a companhia tinha que se ater a isso, porque ela vai entrar contra a companhia. Ela vai dizer como que uma companhia ou um funcionário que faz os empregados entrarem no avião, quer dizer, o funcionário está lá, os passageiros estão entrando, como que ele não observa um problema desse, que se tornou um problema monstro para quem estava viajando? Porque pelo que foi noticiado, a criança começou a gritar para todo mundo, então teve outras pessoas que se incomodaram. A moça não se incomodou porque ela estava com fone de ouvido, ela não prestou atenção, ela estava escutando uma música ou uma notícia, alguma coisa, eu não sei o que ela estava ouvindo, né? Mas ela não prestou atenção. Mas as outras pessoas que estavam em volta poderiam ter chamado a mãe e pedido que ninguém é obrigado a estar no lugar dessa forma. E aí surge o dano moral aí sim há um início de prova muito robusto.
E no caso da mãe em relação à moça, não. Mas a mulher que levantou para filmar, sim. Ela agiu com dolo e cabe o dano moral, tá? Eu espero, pessoal, que vocês tenham entendido. É um assunto meio complicado, meio nebuloso, porque o juiz tem que valorar as provas para poder dizer qual o valor que ele vai cobrar do dano. Quanto e como ele vai quantificar esse dano. É uma coisa meio complicada, mas eu acho que deu para vocês entenderem. Outra coisa, não, o dano moral não é sair por aí e falar, não, olha, eu não concordo com uma coisa que você concorda, ele me prejudicou, me deu dano moral. Não é assim, aí eu vou pedir danos morais. Não. O dano moral não é em relação a discussões, mas sim a ataques. Seja racista, seja homofóbico, seja, sei lá, etilista, seja o que for. Eu acho que cabe em qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo rápido, só para vocês finalizar, o caso de um policial em que a menina foi na internet, a menina não, o rapaz, a menina, a namorada, estava com o rapaz, na internet ele falou que o policial tem que morrer tudo. Não, que ele ia bater nos policiais, porque ele estava de moto, ele ia azarar. Ele foi preso e teve que fazer um vídeo pedindo desculpas. Aí sim cabe dano moral. Como o policial, ele fez o vídeo se retratando, tranquilo. Tá bom, pessoal? Espero ter dirimido pelo menos um pouco esse tema de dano moral, que é bem longo e bem extenso. Grande abraço a todos.